a gente usa essas estratégias, né? O queijo ralado, por exemplo, ele pode ser congelado em saquinhos plásticos, em potes, tá? Não gruda mesmo congelado. Então, o queijo ralado, se você congelar, por exemplo, um pedaço de parmesão, na hora de você ralar, ele fica um pouco meio quebradiço. Você vai sentir essa diferença. Mas também não te impede de você ralar, não. Diferente de quando você está sem congelar, que ele fica em pedaço, o pedaço ele fica durinho para você ralar. Quando você congela, ele fica meio quebradiço. E quando quebra um pedacinho ali do queijo, vai um pedacinho maior ali. Mas se você passar, por exemplo, no multiprocessador ou ir no ralo, passar também um pouquinho mais, não tem nenhuma dificuldade, ok? O sorvete, né, congelar em lata ou na caixa, cobrindo as porções não consumidas com um plástico ou celofane para não recongelar o que for derretido. Aqui no caso, pessoal, de sorvete, cobrir as porções não consumidas com um saco plástico, porque o que acontece? Você tomou o sorvete, vamos supor, você comprou aquela lata, normalmente aquela vasilhinha com tampa de 2 litros, você tomou um pouco, aí abaixou-lhe a quantidade. Para não formar também aqueles cristais de gelo ali, você pode estar colocando ali um plásticozinho ou um papel celofane para não congelar, tá? É porque quando você reduz muito dentro de uma vasilha, aquela parte ali que fica vazia, aquela parte vazia ali de dentro da vasilha, né? E acaba dando uns cristais de gelo, tá? O tempo de conservação, por exemplo, do leite, 4 meses, a manteiga, 6 meses, queijo, 8 meses e sorvete, 2 meses. O descongelamento do leite, pessoal, pode ser descongelado no refrigerador, na temperatura ou em temperatura ambiente, no caso de pressa, tá? Pode colocar um pouco de leite frio numa panela e adicionar o leite congelado, deixando em fogo mínimo, tá? Se caso a gordura assim separar, né, você pode estar batendo no liquidificador. Então, se o leite está congelado, você pode também colocar, se for o saquinho de leite, por exemplo, colocar dentro de uma vasilha com água, aí vai descongelar todo em volta dele, aí você vai coloca dentro de uma leiteira, aí assim que você conseguir já tirar ele congelado, ele pode ser também já fervido, ele já congelado, tá? Você pode ferver ele congelado. Congelamento agora, pessoal, de pães, bolos, tortas e salgados. Okay. Vamos lá então. É possível congelar a massa ou os pães prontos que adquirirem suas características originais após o descongelamento. Pessoal, quando eu faço, por exemplo, um bolo, faço praticamente assim, toda semana. Eu não faço um bolinho pequeno, porque meu forno é grande, então eu ligar o forno por causa de um bolinho, né, só se eu tiver realmente necessidade de fazer um pequeno mesmo ali na urgência. Mas normalmente eu faço uns 2 tabuleiros logo e vou congelo. Eu posso estar cortando em quadradinhos e guardando numa vasilha com tampa. Eu posso estar colocando bem arrumadinho numa sacolinha, amarrando, tirando o ar e congelando. Lembrando que eu vou ter que colocar a sacolinha deitadinha, não posso estar colocando ela em um pezinho, porque senão um bolo amassa os outros pedaços. Coloca assim que ficou firmezinho, geladinho, posso estar colocando outros, se eu quiser, sobre ele. Mas tomar cuidado para não amassar. Mas normalmente o ideal, dificilmente eu uso sacolinha. Normalmente eu uso uma vasilha com tampa, tá? A massa, ela não azeda, não escurece e utiliza normalmente um ultracongelamento. No caso de pães, tá, pessoal? Existem algumas empresas até que vendem já pão francês, por exemplo, congelado. Eles
fazem a massa, modelam os pães e vende já congelado. Eles usam um método, né, bem eficiente de ultracongelamento que não azeda a massa, não escurece. Inclusive algumas padarias optaram, né, por comprar do pão, comprar de fornecedores esses pães já congelados. Para assar é retirado ele congelado mesmo, tá? E é disposto nas assadeiras grandes para algumas horas, deixa algumas horas, vai ao mesmo tempo que vai descongelando, ele vai fermentando. Depende da quantidade de tempo, tá? Um pão doce às vezes 4 horas, um pão francês às vezes 6, 8 horas. Aí depende, cada caso é um caso, cada pão, cada massa, né? Cada ficha técnica, cada receita é uma quantidade de horas para fermentar. Então é possível então congelar a massa de pão e até o pão pronto já, tá? Inclusive tem uma empresa na Serra que vende esses pães já congelados, ok? No caso, gente, já assado, por exemplo, pão francês já assado, você comprou na padaria e sobrou pão na sua casa. Você não precisa de jogar fora, você pode congelar e fazer depois o que você quiser. Você pode, você quer fazer um peixe com crosta de castanha, nessa ficha técnica vai castanha e pão esmigalhado, por exemplo. Você pode estar utilizando. Você pode fazer um bolo chamado mironga, né? Não sei se vocês conhecem. Você pode fazer pão de alho também e colocar e congelar, tá? Então assim, é muito utilizado, sem dificuldade nenhuma. Você pode fazer, vamos supor, para um churrasco, você fez pão de alho, sobrou, não tem problema nenhum, você pode descongelar. E depois você pode assar no seu forno. Lá no seu churrasco você assou na churrasqueira, mas na sua casa, se você não quer usar a churrasqueira, coloca no tabuleiro, na forma, e pode assar normalmente, tá? Fica maravilhoso. Já congelei pão, tá? Pão francês puro, já congelei pão de alho que sobrou, sem problema algum. Então, além do pão francês, né? Você pode congelar pão de forma, tá? Pão recheado, por exemplo, embalar em saco plásticos ou folha de alumínio. Você pode estar descongelando no forno, envolvido em folha de alumínio, em baixa temperatura até descongelar, aumentando em seguida. Eu não aconselho micro-ondas, tá? Porque o pão ele fica meio umedecido. A massa de pão fica umedecida, não é interessante, tá? Então, gente, o pão pode, massa tanto crua quanto assada, o pão assado você pode congelar. Já aconteceu também, pessoal, bem lembrado, eu comprar pão de forma e a minha filha comprar também, meu marido comprar também, nós ficamos com 5 sacolas de pão de forma aqui em casa, na minha casa. Aí eu falei, não, vou tirar só uma, vou colocar na geladeira, o restante vou congelar. E eu congelei e fui usando à medida que eu fui precisando. Então, gente, sem dificuldade nenhuma. Pão doce, ele não deve ser congelado se o recheio tiver amido, tá? Porque a tendência é umedecer, ficar úmido, tá? O sonho, congelar sem recheio, né? Você pode assar e depois fritar ele, ok? E congelar ele já prontinho, depois é só cortar e rechear. Congelamento de bolos apresenta bons resultados, recomendando preparar vários a cada fornada. Pessoal, é aquilo que eu falei para vocês, né, anteriormente. Para você fazer bolo, um só e durar 2 dias, 3, então fazer uma quantidade maior, por exemplo. Vamos supor que você faça, né, lanchinho está muito em alta. É até uma dica para vocês, fazer lanchinhos para crianças, lanchinhos saudáveis. Bolinho sem açúcar, adoçado com banana, com passas, com tâmara, ameixa, por exemplo, né? Alguns salgados saudáveis, por exemplo. Você fazer tudo isso e congelar. Então, você pode fazer em porçõezinhas pequenas. Em forminha, você pode assar em forminha de cupcake, na forminha de papel, tá? Você pode assar tanto as forminhas de papel quanto congelá-las. Então, você pode assar esses bolos em forminha aluminizada, pequena, ou em formas retangulares e cortar pedaços, embalar frio em bandejas ou em sacos plásticos. Descongelar ainda embalados em temperatura ambiente ou
até mesmo no forno. A temperatura ambiente funciona super bem, tá? Então, gente, é isso. Essa parte de bolos, se for só o bolo assim, sem cobertura, como eu falei para vocês, muitas pessoas estão fazendo esses lanchinhos para crianças, né? E vendendo em formatinho de cupcake, ou em quadradinhos com uma coberturinha saudável, de um docinho sem açúcar, sobre o bolo. Então, assim, está sendo muito comercializado, tá? E também, pessoal, os bolos já montados e recheados, né? Alguns alunos já tiveram oportunidade até de ver a gente lá na escola, a gente montar pela necessidade de fazer previamente, de fazer alguns pratos com antecedência. Então, nós já fizemos bolo, molhamos, recheamos, tudo a gente monta dentro da própria forma, passado filme, embala bem embaladinho e funciona muito bem. Bolo com cobertura, depois de decorado, ele deve levar ao freezer sem a embalagem, porque a embalagem pode danificar, né, a decoração dele. Após 2 horas, embalar em folha de alumínio, ou seja, depois 2 horas, depois que ficou firmezinho o glacê, né, gente? Mas eu aconselho particularmente, congelar o bolo todo montadinho e deixa para fazer a cobertura no dia. Eu aconselho, tá? Torta, tanto a massa quanto a torta moldada sem assar podem ser congeladas, bem como a torta assada. Eu prefiro congelar as tortas já assadas, por exemplo, tortas de liquidificador, torta quiches, por exemplo, eu prefiro assar e congelar assado. Lembrando, né, que você vai tirar para descongelar e vai colocar um pouquinho no forno. Lembrando que vai colocar um pouquinho no forno, acaba de enxugar se tiver algum pouquinho de umidade na massa, tá certo? Porque o forno é um método de cocção, calor seco, então acaba secando qualquer umidade que tiver. Mas eu prefiro assada, tá? A torta salgada é mais prático congelar ela pronta, mas pode ir para o freezer crua. O descongelamento sempre em temperatura ambiente ou no refrigerador. Agora, se tiver que pincelar uma gema, no caso de um empadão, você faz isso no momento que for para o forno, tá? Passa a gema quando vai assar. Os doces não devem ser congelados se tiver recheio com amido ou cobertura de gelatina. As pizzas, pessoal, podem ser congeladas com todos os ingredientes, com ela toda recheada ou somente os discos, tá? Facilita muito, eu conheço pessoas que fazem também para lanchinho infantil, para aniversário e tudo mais. As pizzazinhas pequenininhas já, só os disquinhos, ela já toda montadinha, né? Você leva para o freezer por uma hora aproximadamente, antes de embalar individualmente, tá? Só para ficar firmezinho, durinho. Lembrando que a gente deve evitar tomate na pizza. Tomate cru, não é o molho. O molho pode sem problema, porque ele foi cozido, não vai ter problema nenhum. Mas, eu vou colocar uma rodelinha de tomate. Sem chance. Só na hora de assar, se você quiser cortar umas rodelinhas bem fininhas de tomate, até para ficar mais bonitinho, né? Sem problema, mas na hora de assar, não congelando, ok? Esfirra, congelar pronta individualmente, como no caso dos bifes, tá? Descongelar pode ser descongelada no forno, envolta em folha de papel alumínio. Pastéis, preparar os pastéis com a massa caseira ou até mesmo pronta, levar ao freezer por 40 minutos, congelar individualmente e armazenar em saco plástico. Retirar 30 minutos antes de fritar, pode fritar ainda congelados, usar bastante óleo, sem esquentar muito, fritando por vez, né? Uma quantidade por vez. Pessoal, pastéis aqui, no caso, a gente deu exemplo de pastéis, mas pode ser qualquer tipo de salgadinho. Todo salgadinho que você fizer, você vai, vamos supor, quibezinho, os risoles, né? Coxinha, você vai estar congelando em aberto, né? Só para repetir para vocês, para lembrar, congelar em aberto é você colocar
num tabuleiro, numa bacia, onde você quiser, onde caiba no seu freezer. Um do ladinho do outro, direitinho. Como é o caso também do capelete, lembra que eu falei para vocês nas primeiras aulas? Congelou em aberto até ficar durinho, pedrinha. Assim que ficou congeladinho, você pode pegar ali uma porção, uma quantidade, colocar nas sacolinhas, amarrar. Ah, eu quero de 500 em 500 gramas, ou eu quero 10 pastéisinhos em cada sacolinha, ou 20, e assim vai. Se você vende o cento, ó, meio cento, então 50 pastéisinhos numa sacolinha. Mas lembrando que se você coloca que você acabou de fazer, tá tudo maciozinho, fresquinho, põe na sacolinha, meu Deus, vai ser um desastre, né, gente? Vai um amassar o outro, vai espocar o recheio, aquele negócio todo, tá? Então, antes a gente congela em aberto. Tudo abertinho, assim, numa bacia, num tabuleiro. Assim que virou pedrinha, pega aquelas porções, aquelas quantidades e põe numa sacolinha. Isso vale para coxinha, croquete, tudo. Todos os tipos de salgadinhos, tá? Pessoal, no caso de quibes, salgadinho é o mesmo processo, mas no caso de quibe assado, na verdade, né, não é frito, assado, você pode congelar cru, assado ou até mesmo frito. Tem algumas empresas até que vendem salgados, pessoal, já frito, e as lanchonetes compram já frito e coloca só no forno para aquecer, tá? Então você pode também congelar ele cru, que aí você frita na hora, ou até mesmo ele já montadinho, já assado. Lembrando que tudo que você vai levar para o forno novamente, é importante você não assar totalmente, tá? Você tirar uns minutos antes, porque você sabe que você vai levar para o forno posteriormente, depois de descongelado. Sanduíches, pessoal, não é bom utilizar recheios com tipo tomate cru, né? Lembra que tomate é a mesma situação de salada, não deve ser congelado, da água, tá? Não deve usar tomate cru, alface, pepino, ovos cozidos, pois não tem um congelamento bom, não fica bom, não é satisfatório. Os sanduíches você pode embalar individualmente em plástico aderente ou em folha de alumínio, descongelar em temperatura ambiente. Vamos supor, pessoal, que você quer fazer uns sanduíches com pão de forma e você quer rechear com alguma coisa que possa congelar. O que possa congelar, por exemplo, ó, cream cheese, com franguinho desfiado, né? Um temperinho verde, uma cenoura raladinha, tá? De preferência até cozidinha mesmo. Pode estar misturando e recheando esse sanduíche. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Pode ser outro recheio, mas evitar tomate, coisas cruas, ok? Pessoal, aqui tem algum tempo de conservação para isso. Eu pego e coloco lá na apostila para vocês. Eu não vou falar de todos eles, tá? Tá lá na apostila de vocês, mas só vou salientar aqui que a pizza, por exemplo, né, ela toda preparada, ela dura 3 meses, mas a pizza com atum, camarão, linguiça, o tempo, né, a validade dela de conservação 1 mês, tá? O camarão, né, linguiça por causa da gordura, o atum também, e por ser marisco, tá? Aqui não vou ler tudo para vocês. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre congelamento de pratos prontos. Rapidinho, galera. Ok. Congelamento de pratos prontos, pessoal. Descobrindo as vantagens do congelamento de pratos prontos é sensacional, pessoal. É fantástico. Leva uma nova dimensão, né, de conforto para nossa casa, é muito bom. E para que sejam obtidos melhores resultados com essa modalidade de congelamento, é importante a gente observar alguns critérios, tá? Que eu vou passar para vocês agora. É importante, pessoal, cozinhar os alimentos por menos tempo do que o convencional, deixando sempre al dente, quer seja verdura, quer seja massa, tá? Uma massa, né, um macarrão, uma massa.
pois o processo de congelamento ele dá uma maciada a mais, ok? Usar menos sal e temperos, porque a tendência é salgar um pouco mais. Ele realça mais o sabor durante o congelamento, assim como o próprio sabor do prato, tá? Quando o alimento pronto estiver passado um pouco do cozimento, ele deve ser resfriado rapidamente, mergulhando numa panela de água com gelo. Para que isso, pessoal? Para parar o cozimento. Você cozinhou uns legumes e você acha que não está al dente, até passou um pouquinho, né? Quando você levar para o freezer, até você levar para o freezer, aqueles legumes estão ali, né? Escorrendo, você acabou de escorrer, tá daquele vapor ali. Qual é a tendência? Cozinhar um pouquinho mais. Então, já que vai acabar cozinhando um pouquinho mais, você para ali o processo de cocção ali, resfriando ele rapidamente, tá certo? Para você não precisar disso, é importante que você vigie. Vigie ali do lado da panela, prova um pedacinho, né, com garfinho, com a colher, uma verdura, a massa, o que for. Não, já tá al dente, então vou tirar, tá? Então é muito importante você vigiar para não exceder o cozimento e você ter que depois parar o cozimento com gelo. Porque isso interrompe o processo, né, e preserva os valores também alimentícios e o próprio sabor. Usar embalagens pequenas que possibilitam retirar do freezer a quantidade ideal para cada refeição. Assim são evitados os desperdícios, inclusive porque um prato descongelado, ele não deve voltar para o freezer, tá? Às vezes você fez um prato e congelou numa porção grande, comeu só metade e ficou rolando na sua geladeira um tempão. Então é importante você congelar as porções que você vai usar. Os recipientes plásticos rígidos com tampa são os mais apropriados para os pratos prontos. É importante não deixar espaço entre o alimento e a tampa. Pessoal, tem a vasilha, tem a tampa. Você não pode exceder também se for líquido, porque a tendência é estufar, se for líquido, tá? Então é bom deixar assim bem rente. Se for purezinhos, carninha, tudo, deixa assim bem rente, tá certo? Não deixar espaço entre o alimento e a tampa, bem como extrair todo o ar. Na hora de você tampar a vasilha, né, tem a tampinha própria dela. Você não deixa aquela tampinha estufada, não. Você vai, fecha todinha, deixa um buraquinho, levanta, tira todo o ar e finaliza para fechar. É importante tirar todo o ar, etiquetar e levar ao refrigerador até que esfrie completamente, para então iniciar o congelamento. Depois que você resfriou tudo, você leva para congelar. O descongelamento ideal e o mais rápido é direto ao fogo ou ao forno, tá? Agora, lembrando, gente, que para você levar ao fogo ou ao forno, né, tem que ser vasilhas, vamos supor, que possam ser retiradas com facilidade e você colocar no forno, tá? No caso de algumas, aquelas aluminizadas e outras. Consumir o alimento até 24 horas após o descongelamento, exceto no caso de frutos do mar, que devem ser levados à mesa até 12 horas depois de descongelados. Então, você descongelou o alimento, você deixou na geladeira por 24 horas, é importante que você consuma. Pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos de pratos prontos para a gente finalizar, tá certo? Principalmente o que demanda panela de pressão. Pessoal, quais são os pratos que você pode estar congelando, né? Aí eu até coloquei aqui para vocês. Nem estava na apostila, não, mas eu coloquei porque eu achei importante. Pessoal, tem alguns pratos que são muito práticos de fazer e que você pode congelar cru mesmo. Vamos supor, um peixinho grelhado, né? Só com tempero, uma cebola, um coentro. Você não precisa de congelar ele pronto. Mas esses pratos prontos, quais são os pratos assim, ideais, né? Ao meu ver, para ser congelados? São pratos que demandam um tempo maior para produzir, para fazer.
São pratos que demandam panela de pressão. Por exemplo, eu vou fazer uma costela com mandioca, né? Vaca atolada. Eu vou limpar a costela, eu vou temperar, eu vou colocar na panela de pressão. Pensa, vou fazer 500 gramas só, sem chance, né, gente? Eu vou fazer logo uns 5 quilos logo, cozinhou com todos os temperos. Aí eu tenho esse procedimento, nem todos fazem assim. Assim que cozinhou, eu separo a carne do caldo. Aí aquele caldo eu coloco numa vasilha, coloco para gelar aquele caldo. E assim que gelou aquele caldo, fica aquela gordura, né? Separa o caldo da gordura. Aquela gordura ela endurece e forma aquela placa de gordura. Eu retiro. Aí depois eu porciono a carne em vasilhas, vamos supor 2, 3 vasilhas, 4, e também porciono a quantidade de caldo. Feito isso, quando eu quiser colocar só a mandioca e finalizar com sal, né, final, e o tempero verde já está super adiantado, ok? Nesse mesmo caso, pessoal, que eu falei da costela, a rabada, a mesma coisa, do mesmo processo, rabada. Ah, eu quero fazer um mocotó, por exemplo, dá bastante trabalho. Na verdade é muito fácil, é muito tranquilo, só demanda tempo. Então esses pratos que demandam tempo, aí é bem interessante você já deixar preparado. Cozinha o mocotó, tempera, aquele negócio todo, faz o mesmo processo, se você quiser tirar a gordura, tira e congela ele prontinho. Mocotó com dobradinha, linguicinha, você deixa tudo congeladinho, prontinho. Depois você vai cozinhar, por exemplo, um feijão branco, separado. Quando você quiser, gente, você tempera esse feijão branco, bem gostoso, com bastante alho, bem gostoso. Mistura, né, o mocotó com a dobradinha, a linguicinha, mistura tudo, finaliza com cheiro verde, acerta o sal e fica top. Por exemplo, pessoal, eu congelo também capelete em brodo, né? Em brodo, vocês lembram que é o capelete em caldo, né? Em italiano, brodo significa caldo. Normalmente, se eu quero fazer um capelete, por exemplo, e eu preparo todo o frango, né, bem gostosinho, com alho poró, cenoura, cebola, aipo, bem gostoso, bem temperado, com cheiro verde e tudo, até um pouquinho, posso finalizar depois se eu quiser. Preparo todo o franguinho, inclusive compro até na feira aquelas oveiras com ovinhos amarelinhos, faço aquele franguinho bem gostoso e congelo aquele franguinho. Quando eu quero cozinhar o capelete, posso cozinhar junto também? Posso, mas eu só congelo se sobrar, aí eu congelo, ok? Mas se eu quero preparar, estou fazendo previamente, eu congelo só a carninha. Quando chega no dia, eu descongelo aquela carne bem gostosa, temperada, acrescento um pouco de água ali, já está cheio de tempero, acerto o sal e cozinho a massa ali na hora, porque cozinhar a massa é muito rápido. Então você pode fazer, capelete em brodo, você pode fazer o franguinho com quiabo, você pode congelar com quiabo, mas você pode também congelar só o franguinho pronto com todos os temperos, você põe o quiabo no dia. O frango assado, por exemplo, recheado com cenoura, bacon, você pode estar já deixando prontinho. À parte, você pode estar fazendo um molho de laranja, por exemplo, uma redução de laranja para estar servindo. Você pode fazer moqueca de peixe, faz já a moqueca, já prontinha, gente, e congela já as porções, só tomando muito cuidado também na hora de pegar, para não despedaçar os pedaços, né? E pedir na hora da peixaria para não cortar as postas de peixe muito fininha. E também não cozinhar demais, não cozinhar demais para na hora de você pegar não tá desmanchando, né? Carne ensopada com caldo, já falei para vocês, costela também já falei com rabada, feijoada, dobradinha, mocotó, linguiça no feijão, enfim, pessoal, eu aconselho vocês congelarem de tudo, tá? Congelarem de tudo, principalmente pratos que demandem bastante trabalho, bastante tempo, tá certo? Já aconteceu de eventos, por exemplo, eu estava trabalhando em alguns eventos onde tinha pratos que eu tinha que fazer coisas na hora, outros eu poderia fazer um dia antes, 2 dias antes, mas a maioria de todo o processo na produção dos alimentos eu fiz assim 2 semanas antes, me facilitou muito, tá? Exemplo, vou fazer cozinha mexicana, um exemplo, né? Vou fazer burritos.
O burritos eu sirvo com guacamole, né, com salsa pico de galo, ok. Pessoal, guacamole, sem chance, né, tem que ser feito, né, no dia, porque é tomate, cebola, abacate, aquele negócio todo. Agora, a carne do burritos eu posso fazer aquela fraldinha com vinho tinto, cozida desfiadinha, posso deixar prontinho já congelado. Vou fazer também uma carne com chile, ok, também. Faço aquela carne moída também na cozinha mexicana. Posso fazer aquela carne moidinha, bem temperadinha, bem gostosa. Separo. Cozinho o feijão também separadamente. Deixo os dois congelados separadamente. No dia, tempero o feijão, mistura a carninha, finaliza com queijo, né? O queijozinho branco que normalmente a gente usa. Então, gente, enfim, nesses eventos que você trabalhar, né? Tanto os alunos de eventos quanto os alunos de gastronomia, você quer fazer um evento que você mesmo quer fazer todos os pratos, é simples, é só você se planejar, tá? Se planeja todos os pratos, planeja o que você pode adiantar, o que você pode fazer antes, tá certo? O que eu posso fazer no dia, o que eu devo fazer no dia, o que eu devo fazer um dia antes, o que eu devo fazer 2 dias antes, o que eu posso fazer uma semana antes, tá bom? Essa é a minha dica para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E assim a gente finalizou a nossa terceira e última aula de técnicas de congelamento, ok?